Voltamos para a análise. Eu dou as boas-vindas aqui à Ana Paula Vescovi. Ana Paula, que foi secretária do Tesouro Nacional e hoje é economista-chefe do Santander, participa aqui comigo e com o Caio da nossa conversa. Ana, começo com você. O nosso entrevistado ali na matéria, ele trouxe um ponto importante. Ele disse: o governo trouxe de volta o risco fiscal com essas medidas para conter o preço dos combustíveis. E o Banco Central, no comunicado ali do Copom, para a gente que está acostumada a ler nas entrelinhas as comunicações do Banco Central, ele dá um recado muito claro. Ele fala: olha, vocês estão aumentando a expectativa da inflação no ano que vem, estão atrapalhando o meu trabalho. É assim também que você leu? Eu acho que até é fácil a gente entender isso, porque, veja, tem sim um potencial alívio aqui de curto prazo, um alívio mais imediato na inflação a partir, né, dessas medidas tomadas para, digamos, limitar a taxação de combustíveis e de bens essenciais, mas nem todo esse processo de redução de taxação ele é permanente. A parte que toca o ICMS e os estados, ele é permanente. A parte que toca os impostos federais, o PIS e COFINS, ele é até o final do ano, ele é temporário. Então, volta o ano que vem. Isso automaticamente faz o mercado o quê? Reduzir a inflação desse ano, aumentar a inflação, a expectativa para a inflação do ano que vem. E o Banco Central trabalha olhando um horizonte de referência mais longo, porque a política monetária demora a trazer os seus efeitos para a economia real. Então, esse horizonte de referência já olha o ano de 2023, onde as expectativas de inflação tendem a se deteriorar em função das medidas. Então, é isso, vai ficar mais difícil o trabalho do Banco Central em função desse processo mecânico, né, praticamente mecânico. Mais difícil o trabalho do Banco Central e pior a situação da economia brasileira aqui com o aumento do custo do crédito. Caio, trazendo para o lado político, o governo e o Congresso têm noção que eles podem estar dando um tiro no próprio pé? Acho que tem essa noção, tem uma certa noção, não digo que majoritária, não digo que ela prevaleça, mas antes dessa noção tem a noção de que é preciso sobreviver politicamente. Não só a base aliada trabalhando para o presidente Jair Bolsonaro, mas também todo o Congresso Nacional, que também vai às urnas nesse ano, parte do Senado vai às urnas, as bases, deputados estaduais, enfim. E a política tem essa regra básica, essa premissa básica que vale sobre qualquer, vamos dizer, premissa fiscal ou regra fiscal ou boas práticas de gestão orçamentária, que é a sobrevivência política. E a sobrevivência política diz que até o final do ano, e só corrobora ali o que a Ana disse, né? É surpreendente que as medidas sejam até o final do ano, até depois da eleição, porque elas têm o intuito, primeiro, de ajudá-los todos a dar uma resposta para a população, ainda que na bomba, ainda que o efeito não seja direto. Mas a sobrevivência política prevalece ainda mais num ano como esse. Mas o Bolsonaro, o entorno ali da equipe dele, pensa: e se eu vencer as eleições, qual é o Brasil que eu vou pegar ali na frente? Porque quando estava a tramitação, a gente sentia dentro do PT uma enorme preocupação de que estava se armando uma bomba fiscal para o Lula desmontar se ele for eleito. E Bolsonaro, ele faz a conta se for ele o ano que vem, o tamanho do problema? Essa que a gente tira muito pelas falas do Paulo Guedes, né? Ontem teve um evento grande, né, para investidores latino-americanos, né, atração de investimentos. A gente vê a visão política do ministro da Economia, Paulo Guedes, não é a de que está no caminho de uma bomba, de um buraco fiscal, é justamente o contrário. Então esse pensamento acaba dando um suporte, vamos dizer assim, técnico, para ações políticas eleitoreiras executadas pelo Congresso Nacional. O ministro acha que vamos crescer a despeito do mundo e que o Brasil vai virar um canteiro de investimentos. Ana, e você? O que você acha que espera o Brasil e o novo presidente no ano que vem? Eu acho que tem um aspecto sobre essa questão das medidas que, assim, à medida que você tem um impacto de curto prazo, você ajuda a conter parte da inércia inflacionária. Mas tem um outro aspecto que eu acho que o debate não trouxe à tona com muita clareza, que é o impacto disso nas contas dos estados. Porque
o ICMS ele sofre uma queda permanente, né? Ele foi limitado, então eles vão ter que rever as alíquotas. Isso afeta a arrecadação potencialmente em 1% do PIB nas contas dos estados. E aí vamos linkar isso com a inflação, porque a inflação ela ajuda a trazer uma certa ilusão do processo fiscal, né? Porque ela traz mais arrecadações, porque o nível de preços aumenta. E veja, a questão dos estados ela é muito peculiar, né? Quando os estados têm essa arrecadação, que todos vocês estão falando, os estados estão arrecadando mais, a arrecadação está crescendo muito, o caixa dos estados está muito cheio de recursos. Mas são recursos vinculados. Pela natureza da política fiscal no Brasil, vários desses recursos são vinculados à saúde, à educação, são vinculados à arrecadação passada, né? Então, esses caixas não estão livres para despesas como, por exemplo, o pagamento de pessoal, que também sofreu acréscimo. O que você está antecipando é os estados batendo na porta do Tesouro Nacional? Eles estão com essa parte livre do caixa relativamente nas contas, apertado, porque já concederam aumentos, porque tem um espaço muito menor do que aparentemente a gente vê, né, nos resultados fiscais. Então, sim, eu acho que o ano que vem a gente vai ter um desafio na discussão das contas dos estados em particular, dado que a inflação deve arrefecer, né, até como resultado da política monetária, que o Banco Central está exercendo o seu papel, e a gente vai ter estruturalmente uma perda de arrecadação que pode chegar a esse 1% do PIB. Não é pouco. A Ana traça um cenário menos róseo, né, Caio? Como que você enxerga, Caio, a relação entre o Ministério da Economia, o Palácio do Planalto e o Banco Central? Porque nenhum governo gosta de juros subindo na véspera da eleição. Agora, esse Banco Central é independente, essa independência foi dada pelo próprio governo. Como é que está essa relação? Bom, eu sinto muito o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, muito embora tenha conquistado aí a independência, né, a autonomia, né, do Banco Central, ele é um sujeito que transita muito em Brasília, fala muito em Brasília, é mais benquisto pelo universo político do que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, mas eles têm um pensamento semelhante. O Palácio do Planalto, ele bancou a autonomia do Banco Central e, portanto, ele contratou os eventuais prejuízos que teria como hoje. Então, o Palácio do Planalto ele já não coloca o Banco Central dentro da cesta ali de instrumentos possíveis ou de meios possíveis para tentar afetar, vamos dizer assim, o que é o grande objetivo hoje, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Não considera. E ele tem no ministro Paulo Guedes, sim, o grande idealizador de todos os instrumentos que têm sido feitos. Porque é muito curioso que o Paulo Guedes, no ano passado, e a gente já debateu isso várias vezes, perdeu muito para o Centrão. Tomou, assim, né? E aí, de 6 meses para cá, eu tenho uma percepção que o presidente Jair Bolsonaro passou a retomar ali o poderio. Isso, obviamente, troca na Petrobras, troca no Ministério de Minas e Energia, a empoderá-lo novamente. Uhum. Então, na hora de ouvir mesmo o Paulo Guedes, que é o grande. E acho que eles se dão assim, acho que o Bolsonaro respeita. O Paulo Guedes é o Bolsonaro da economia até. Mas se Bolsonaro vencer, quem é o novo comandante da economia, Guedes ou Campos Neto? Não, aí a gente vai ter que ver, né? Duas questões. São duas questões, e isso é uma questão que eu coloco frequentemente nas minhas conversas. O Paulo Guedes tem dito, né, ou pelas pessoas que eu falo, que falam com ele, de que se o projeto econômico for mantido, ele toparia ficar. Mas a gente vai ver como a força que a ala política vai ter, a força que o Centrão vai ter em um eventual segundo mandato, porque o Centrão prefere, sim, Roberto Campos Neto ou um outro nome. Acho que a relação Centrão-Paulo Guedes já está muito desgastada, o que não significa que a relação Bolsonaro-Paulo Guedes esteja desgastada, e não está desgastada. É uma relação, pelo que eu entendo, respeitosa até. Então vai depender, primeiro, até que ponto Bolsonaro vai ceder ao Centrão, colocar alguém que eles avalizem no comando da economia, e até que ponto o Paulo Guedes vai perceber que vai ter espaço para ele atuar. Se for na toada de 2022, imagino que ele ficaria, porque ele está ganhando todas, pelo menos,
até agora. A dúvida que fica também é se eventualmente Campos Neto ia querer o cargo. Ele tem mandato aí à frente do BC. Ana, vou colocar agora o Brasil dentro do mundo, porque não estamos isolados. A gente só pensa em eleição por aqui, mas é um fato. Estados Unidos subindo os juros mais rápido do que a gente imaginava. Teve até uma coisa interessante ali, que foi um vazamento para o Wall Street Journal de que o ritmo da alta de juros seria mais forte. Uma fonte hoje até comentava, nossa, parecia país em desenvolvimento. Mas, tirando a brincadeira, vão ser as consequências desse aumento de juros? Você enxerga recessão nos Estados Unidos no ano que vem e o que isso traz para nós? Eu acho que a política monetária nos Estados Unidos começa a sinalizar realmente um passo mais rápido. Ainda nessa reunião, nesse comunicado, eles não sinalizam ir mais longe, né, do que já está aí nas expectativas de mercado, o que a gente acredita que pode acontecer, né? Agora, o fator que nos leva a acreditar que é provável que tenha uma recessão nos Estados Unidos entre o final de 2023 e o início de 2024 é uma componente que junta, de um lado, um aumento persistente da massa de salários acima de 5% e, do outro lado, uma inflação também mais alta do que esses 5%. Veja, esse último índice que foi divulgado sexta-feira passada veio 8,6% em base anual. Esses dois dados, quando juntos, combinados, nos 200 anos de história, em 100% dos casos, trouxe uma recessão à frente, né? Então, a gente não sabe exatamente a intensidade dessa recessão, quão duradoura ela vai ser, mas nós sabemos que a ação do Federal Reserve pode reduzir, né, esse processo recessivo, pode atenuar esse processo recessivo, porque é necessário combater a inflação. E os ventos para nós? Porque o ministro Paulo Guedes disse que não, eles vão ter problemas e nós não. E os ventos? A inflação ela é um fenômeno global hoje. Eu costumo dizer que cada região do planeta tem uma composição inflacionária diferente e remédios diferentes que vão ser aplicados. Mas, de qualquer forma, as economias avançadas, né, enxugando liquidez, apertando taxa de juros, aumentando o custo do dinheiro, o custo do crédito, isso desfavorece a condição de países emergentes como o Brasil. Então, o que a gente tem é, digamos, uma força potencial puxando para a depreciação da nossa moeda. E à medida que esse enxugamento de liquidez acontece, também ajuda a reduzir os preços de commodities. Então, a gente pode ter um efeito que lá na frente reduza preços de commodities, desinflacione, ajude o Brasil também a desinflacionar, bem dito isso, é importante a gente dizer que a atuação da política monetária global pode ajudar o Brasil, mas é muito também importante a gente entender a contradição desse processo, porque quando a gente desinflaciona, a gente também descortina a real situação das contas públicas. Se a inflação ajuda nas arrecadações dos governos, das administrações públicas, a desinflação também deixa de contribuir com os caixas públicos. Vai né? vir à tona o custo de tudo que está sendo feito agora. Mas não há outro remédio, né? A gente que já conviveu com inflação no Brasil sabe que é extremamente importante que os bancos centrais façam o seu papel, porque, infelizmente, não tem outro remédio para controlar a inflação do que a gente reduzir o nível de atividades. A gente tem choques de oferta simultâneos importantes acontecendo, demora tempo para ajustar isso. E o pior de todos os cenários é a gente deixar a inflação corroer o poder de compra dos mais pobres. Sempre os mais pobres, Ana, era o que eu ia arrematar. Ana, muitíssimo obrigada por vir até aqui participar da gente.